Depois de Genosha, muitos anos antes de Krakoa, primeiro empreendimento nacional mutante capitaneado pelos X-Men, Utopia, fruto das consequências de vários mega-eventos do universo Marvel, dos quais os X-Men passaram a parte. Agora sai em publicação própria da Panini em X-Men As Maiores Sagas, e a gente vai explicar isso direitinho para você hoje no vídeo que vem logo depois da vinheta. Então fica aí, não perde não. Olá, eu sou Inácio Santos, este é o Fator X, o nosso canal sobre X-Men, e hoje trazendo até vocês X-Men As Maiores Sagas, Utopia. Esse encadernado aqui, que vem se somar a uma coleção que está ficando enorme. Complexo de Messias, Guerra Messiânica, A Canção do Carrasco, Aliança Falange e Operação Tolerância Zero. Olha o tamanho disso daqui já. Isso não foi a coleção na ordem, tá? Foi do jeito que eu acomodei de acordo com o seu tamanho para uma não estragar a outra, não ficar mais pesada por cima da mais leve aqui em casa. Mas a gente pode dividir tranquilamente em dois blocos tudo que foi lançado. O bloco dos anos 90, com Operação Tolerância Zero, antes dela Aliança Falange e a primeira, A Canção do Carrasco. E já nos anos 2000, a última foi a Guerra Messiânica, parte do que a gente chama de a Trilogia da Messias, Complexo de Messias e agora saiu Utopia, que está certinho depois de A Guerra Messiânica. É essa edição aqui, da qual eu vou explicar todo o conteúdo para vocês. Não vou fazer resumo completo, nós estamos falando de um volume, deixa eu achar aqui, tem 296 páginas. Não é uma das maiores, junto com Guerra Messiânica, inclusive, é um dos dois menores, mas com certeza transformado em X-Men Sagas, formato de vídeo aqui da nossa playlist, onde a gente conta a saga completa aqui do canal. Isso daria aí pelo menos uns 3 vídeos. A gente pode trazer, é só deixar nos comentários se você assim deseja. Agora, a gente vai fazer o review, contar como é que é a edição, qual a sua importância, momento na cronologia, tudo direitinho que tem dentro. Então, já vai curtindo o vídeo se você está gostando desse formato. Aproveita, confere aqui na descrição as redes sociais do canal Fator X, o link da Amazon para adquirir esse exemplar. Só vai adquirir no final do vídeo se você tiver gostado, tiver achado que vale a pena. Aqui também tem os links Amazon para o resto da coleção e para vários outros exemplares de revistas mutantes que estão disponíveis lá. E por esses links, toda vez que você compra uma revista, você ajuda o canal Fator X. Então dá uma conferida, vê se tem algo que falta na sua coleção, algo que te interessa, que ajuda bastante a gente. E junto com as nossas redes sociais você encontra os grupos de WhatsApp e Facebook do canal Fator X. Então convido você para conferir tudo isso. Agora vamos lá para o review completo de X-Men As Maiores Sagas Utopia. X-Men As Maiores Sagas Utopia tem 296 páginas. Preço de capa de R$ 94,90 na Amazon. Hoje, quando eu gerei o link, estava R$ 93,29, um pouco mais de R$1 de desconto. Ela encaderna Dark Avengers, Uncanny X-Men Utopia, Uncanny X-Men 513 e 514, Dark Avengers número 7 e 8, Dark Avengers Uncanny X-Men Exodus, Dark X-Men The Confession e Dark X-Men The Beginning, de 1 a 3. E o que trazem essas páginas? Basicamente a criação de Utopia, como eu disse na abertura, primeiro empreendimento nacional mutante capitaneado pelos X-Men. Antes disso, Genosha começou por uma rebelião popular causada pela crise sanitária do vírus legado, que infectou amplamente a população mutoide e que o novo governo, que substituiu o governo derrubado durante o programa de extermínio, não resolvia, e que depois de muitas idas e vindas acabou ficando sob controle de Magneto, o governo de Genosha, com outros personagens compondo esse governo, essa coalizão que incluía Mercúrio, Feiticeiro Escarlate, representantes dos mutoides, a geneticista humana Alda Huxley. Então a gente já contou isso aqui, é a história de outra nação, mas não era capitaneada pelos X-Men, em que pese que existiam ali alguns super-heróis envolvidos na condução dessa nação. Utopia é a primeira idealizada pelos X-Men. Surge numa situação de crise, e aí é interessante você pelo menos conhecer, não necessariamente adquirir ou ter, mas se tiver o link da Amazon, eu vou colocar aqui na descrição, caso você queira ter tudo completinho, os mega eventos da Marvel que propiciaram a criação de Utopia. Então quais foram eles? O encadernado dos Novos Vingadores da Guerra Civil, ele é mais porque apresenta um dos X-Men sombrios, Michael Pointer. Depois dela, a Guerra Civil super-heróica, eu tenho ela aqui. Invasão Secreta, ganhou um volume novo por Marvel Essenciais, coleção da Panini, também vou deixar o link aqui na descrição. Eu tenho só o tie-in dos Novos Vingadores da Invasão Secreta. E outro exemplar que eu até queria ter, mas não tenho na coleção,
também não é tão importante, mas vai te contextualizar mais dos inimigos que tem nessa revista, é da coleção Marvel Deluxe mesmo, Vingadores Sombrios. Por que eu tô falando isso? Na capa, eu nem falo isso, mas na capa tá escrito X-Men e Vingadores. Mas os Vingadores que figuram aqui são os Vingadores do Norman Osborn, que depois de ganhar muito poder com a conclusão de Invasão Secreta, porque ele resolveu o problema da Invasão Secreta com um tiro. Ele matou a Rainha Veranque, que era a Rainha dos Skrulls, e por causa disso foi aclamado, começou a fazer acusações para todo lado. O Tony Stark, que era o equivalente ao Nick Fury da época, perdeu o cargo por causa da ineficiência durante a Invasão Secreta. Então ele se aproveitou disso tudo e se tornou, vamos chamar assim, o novo Nick Fury a partir daí. Só que existia a lei de registro de super-humanos, e era a S.H.I.E.L.D. que registrava. Então o que aconteceu? Na prática, o Norman Osborn passou a decidir quem era herói e quem era vilão. E cara, esses Vingadores Sombrios que vão enfrentar os X-Men aqui, não tem nada de heróico. A maioria dos Vingadores na época caiu na clandestinidade. Os X-Men tinham certa imunidade em relação à lei de registro super-humano, mas ele persegue ele nessas páginas do jeito que ele pode. E depois dos eventos de Complexo de Messias, os X-Men tinham deslocado a Mansão Xavier e todos os mutantes que viviam nela desde Dinastia M para São Francisco. Só que lá, a chegada não é calma assim. Então, o que é que a gente tem aqui dentro? Os movimentos de humanos racistas contra os mutantes em São Francisco. O Norman Osborn gestando ali, entre os seus Dark Avengers, os Dark X-Men, que ele quer registrar uma equipe de mutantes, uma equipe dele. Ele vai procurar pessoas que ele acha que podem compor essa equipe. Alguns deles são ex-vilões, estão nos X-Men, mas não se comportam assim exatamente como ex-vilões, então ele vai achar que estão à disposição. É o caso da Rainha Branca. Ele também vai resgatar uma coisa que é muito esquecida, pelo menos até aquele momento era muito esquecida, que era o fato de Namor ser mutante. Uma coisa mostrada lá na fase clássica dos X-Men. Faz parte aqui da edição definitiva dos Fabulosos X-Men número 1, o exemplar que mostra que quando o Magneto tentou recrutar o Namor para a Irmandade de Mutantes, depois disso isso foi esquecido. E isso tudo vai virar um caldeirão. Então, em determinado momento, os X-Men vão ter que reagir a isso, e essa reação vai gerar utopia. Como vocês puderam ver, quando eu fui falar das edições que compõem esse encadernado, são várias séries diferentes. Então tem a revista mensal dos X-Men, que eu falei um pouquinho dela agora, tem revista mensal dos Vingadores Sombrios, tem revista mensal, tem 2 especiais de encontros dos Vingadores Sombrios com os X-Men. Um deles, o Exodus, é a partida dos mutantes propriamente dita de São Francisco para a Utopia, para fundar sua nação. E nós temos no final uma minissérie mostrando a fundação dos X-Men Sombrios, que é uma equipe que o Norman Osborn vai chegar a fundar, vai inclusive contar com o Daken e alguns outros mutantes, mas não vai terminar assim. E não são só mutantes, ele vai se aproveitar de algumas coisas bem antigas do universo Marvel, como por exemplo, aqueles crossovers do Manto e da Adaga com os Novos Mutantes, onde se afirmava que o Manto e a Adaga eram mutantes, então ele vai resgatar isso também, vai trazer de volta Mímico. É uma história divertida, cumpre um papel importante na cronologia. Olha, depois de sagas tão importantes que aconteceram em todo o universo Marvel, é no Reinado Sombrio que a gente vai ver a principal mudança no status quo dos mutantes desde Dinastia M. Só que Dinastia M já foi criada como crossover entre os Novos Vingadores e os Surpreendentes X-Men. Então se não mudasse os X-Men era difícil. Então aqui tem boa parte do impacto disso tudo. Mas como eu disse, são várias séries diferentes, então tem altos e baixos. Por exemplo, o recrutamento desses Dark X-Men. A maioria das histórias eu acho bem fraca. Não tem sim, revelações muito importantes. Para mim, encheção de linguiça. Agora, o surgimento dos Dark X-Men na série mesmo aqui, no começo do volume, confronto com os Vingadores Sombrios, não são um novo clássico, não é isso. Mas são importantes para a cronologia, são histórias que têm seu ritmo, o ritmo até que legal. Partida deles dos Estados Unidos para um lugar em águas internacionais, para dizer que aquilo era um país, para começar toda a gestação de um projeto nacional, pô, importante pra caramba, ia definir tudo que vinha depois daquilo. Ó, esse status quo estabelecido aqui ia permanecer até Vingadores versus X-Men, ia durar bastante tempo. Então, desse ponto de vista, esse exemplar aqui é muito rico, mas, como eu disse, tem altos e baixos no roteiro, tem a questão de diferença de gosto, né? Então você pode achar muito mais legal a parte do confronto dos X-Men com os Vingadores Sombrios, do que muito da história está desenvolvida nas entrelinhas nos outros volumes. E para quem gosta do Ciclope assim como líder definitivo dos X-Men, tomando decisões difíceis, arcando com as consequências, esse volume é um bom exemplo disso. Tem a gestação da mudança dos X-Men para a Utopia, bem construída. É a primeira vez que os mutantes tentam realmente criar uma grande coalizão para sobreviver a um ataque grave. E aqui estão as edições praticamente essenciais. Vou dizer para vocês, a única coisa que eu descartaria aqui são as edições especiais de Dark X-Men, porque Dark X-Men realmente destoa, é bem mais fraco.
The Beginning, né, mostrando o recrutamento. Tem até uma edição dedicada ao recrutamento do Daken, que já fazia parte dos Vingadores Sombrios. Ela é até melhorzinha, porque mostra como o Norman Osborn convenceu ele a não só continuar se passando pelo Wolverine dos Vingadores, mas estender sua farsa também a um grupo de X-Men e confrontar seu pai, afrontar ainda mais seu pai. Então até que é legal a conversa dos dois, o Daken mostrando que tem cultura, enquanto o Norman Osborn é um homem que finge ter cultura, é muito rico, mas não entende tudo que ele vê ali. Não é um grande clássico, mas vale a pena. Eu acho que ela é mais importante para a cronologia que o volume anterior, Guerra Messiânica. Se tem uma coisa que essa edição peca, é não ter uma contextualização. Meu amigo Daniel do Poptopia já fez o seu review, eu assisti e concordo com ele. Essa é uma saga que ela tem muitos antecedentes, ela precisava ter pelo menos um bom editorial que justificasse algumas das coisas que a gente está vendo aqui, inclusive que ajudaria a Panini. Faria um pouco do que eu fiz no começo, dizendo quais são as sagas importantes e até indicando para compra com o devido peso ali. Algumas pessoas que gostam de ter tudo podem correr atrás das edições que a Panini já lançou em Marvel Essenciais ou até nessa coleção Marvel Deluxe que hoje você só encontra usada ou poucas pessoas que mantiveram estoque ainda estão vendendo algumas, mas que são histórias importantes para você entender tudo o que está acontecendo aqui. E esse foi o vídeo de hoje do canal Fator X. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não deixe de curtir o vídeo, aproveite e se inscrever se ainda não é inscrito, ative o sininho para receber as notificações e, com as notificações ativas, volte para os nossos próximos vídeos. Eu espero você de volta para todos eles. Então até lá e um grande abraço!